senhor. Senador Otávio Guedes, prazer em falar com o senhor de novo. Senador, anotei aqui os 3 pontos em que o senhor apontou, digamos assim, os desvios do juiz Apio. Né? O senhor diz que ele tomou decisões heterodoxas. Mas o senhor também é acusado de tomar decisões heterodoxas, como condução coercitiva do Lula sem prévia intimação, interceptação telefônica dos advogados, uma atuação heterodoxa para impedir a ordem de soltura do Favretto, uma atuação heterodoxa na divulgação de áudios captados, como o Tchau Querida. O segundo ponto que o senhor anotou na atuação do Apio foi que ele toma decisões sem ouvir o Ministério Público. O senhor foi acusado naquele processo de suspeição de falar demais com o Ministério Público, é o contrário. E, por fim, a suspeição dele, o senhor também foi considerado um juiz suspeito. Então, a minha pergunta é assim, no popular, não é, como se diz, o sujo falando do esfarrapado? Não, Otávio, lamento que você pense assim. Eu apliquei a lei. Nós colocamos pessoas que cometeram crimes, que roubaram a Petrobras, 6 bilhões de reais, colocamos as pessoas nas prisões, proferimos sentenças, tudo ali seguindo o devido processo, decisões que foram confirmadas, inclusive pelo TRF, da 4ª região, inclusive pelo STJ, e o próprio Supremo autorizou a prisão do Lula. Essas questões que você colocou, todas essas decisões foram cumpridamente fundamentadas e justificadas. A questão, vou ficar numa delas apenas porque a pergunta é longa. A questão relacionada ali à condução coercitiva, os juízes faziam isso na época, não era só a 13ª Vara. Inclusive, decisões do próprio Supremo Tribunal Federal já tinham determinado antes condução coercitiva de investigados. Então, se a prática, se o entendimento estava equivocado e houve uma virada jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nós aplicávamos a jurisprudência. É a mesma questão de chamar a prisão em segunda instância de heterodoxa. É uma prática na França, é uma prática nos Estados Unidos. E em um determinado momento era a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Então, nós determinávamos, sim, a expedição do mandado de prisão, como foi o caso do ex-presidente Lula, quando o TRF confirmou a condenação no caso do triplex. Depois o Supremo reviu esse entendimento, mas isso não invalida as decisões anteriores, porque foram tomadas com base num precedente. E nós sempre ali seguimos certinho, ouvindo o Ministério Público, ouvindo a defesa, tomando as decisões. Quando não era possível, ali por uma questão de contraditório, para evitar que alguma decisão se perdesse, aí nós aplicávamos a lei, mas nós justificávamos isso. O que nós estamos vendo nos últimos tempos, com o juiz Apio, né, agora afastado por conta desse grave escândalo, são decisões que são muito difíceis de justificar. Por exemplo, qualquer juiz sabe que se entrar com uma exceção de suspeição num processo, a primeira coisa que o juiz tem que fazer é julgar a exceção de suspeição. Eu fazia assim, Guedes, na minha época tinha muita exceção de suspeição, eu entendia que não eram procedentes, mas eu não segurava os processos, não sentava em cima dos processos. E nós podemos ver ali que o Tribunal Regional Federal deferiu diversas correições parciais para que essas exceções fossem julgadas e eram completamente ignoradas pelo juiz. Então, é uma heterodoxia que avança em muito qualquer limite do que eu conheço, por exemplo, na vida judiciária. A Isabela Camargo, senador.